Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem vendo este vídeo. E na aula de hoje nós vamos falar sobre a atividade 23 do dia 15 de junho do ano de 2020, ok? O que eu vou fazer nesta aula de hoje é ler o texto da aula junto com vocês e dando as explicações conforme necessário, tá? Essa atividade ela fala sobre operações com frações. Operações com frações começa a ser visto no sexto ano, só que no sexto ano a gente não vê os números inteiros, que são os números positivos e negativos, tá? Como eu falei para vocês, os conteúdos na matemática eles seguem uma sequência. Tudo que você aprendeu antes, você usa depois, tá? Então, basicamente essa parte das operações com frações, operações com os números racionais, né? A princípio, ela é uma revisão do sexto ano, tá? Só que os números racionais, como a gente viu nas outras atividades, eles não são só as frações, né? Eles são os números decimais também, né? Eles são diversos números, tá? Mas a princípio essa aula ela vai ser uma revisão usando junto os números positivos e os números negativos, ok? Então vamos lá. Muito bem. Assim como podemos fazer contas com números naturais no sexto ano e números inteiros, como vimos antes, também podemos fazer contas com os números racionais quando estão na forma de fração. Também podemos fazer contas com eles quando eles estão em outras formas, tá? Mas por enquanto, a princípio, vamos ver na forma de frações. É possível se fazer com as frações todas as 6 operações que vimos até agora. Quais são as 6 operações? Né? Quais são as 6 operações? Adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. Só que tem uma coisa, quando a gente está falando de frações, a adição e a subtração elas são um pouco mais complicadas do que as outras. Apesar de a potenciação e a radiciação serem as últimas operações que a gente vê, as mais complicadas nas frações são a adição e a subtração. Então a gente vai começar a falar aqui sobre multiplicação e divisão. Tá? Depois a gente vai para adição e subtração. Ok? Então vamos lá. Multiplicação de frações. Tá? Lembrando, né, gente, isso aqui, o básico disso aqui a gente vê no sexto ano. Isso aqui é uma espécie de revisão. Né? Então vamos lá. Veja os exemplos a seguir de multiplicações de frações sendo feitas. Tá? Então, exemplo A. Eu tenho a fração 2 oitavos, eu tenho a fração 3 meios. E o resultado de 2 oitavos vezes 3 meios dá 6 16avos. Então a gente pode ver aqui o que aconteceu. Ele fez 2 vezes 3, que deu 6, e fez 8 vezes 2, que deu 16. Certo? Muito bem. E aqui, mesma coisa. Menos 2 vezes 4 dá menos 8. 5 vezes 5 dá 25. Professor, e os números positivos? Gente, precisa lembrar o seguinte: o número, um número, naturalmente, ele já é algo positivo. Então, se eu não escrever nada aqui, naturalmente ele já é positivo, tá? Naturalmente, isso aqui, mais 25 e 25, é a mesma coisa. Agora, se você precisar dizer que o número é negativo, necessariamente você precisa colocar o sinal de menos do lado esquerdo do número, tá? Se você não colocar esse sinal aqui, você está dizendo que ele é positivo, ok? Tranquilo? Muito bem. Então vamos aqui. 1 vezes 3 dá 3 e 3 vezes menos 1 dá menos 3, ok? Tranquilo. Vamos ler aqui. Você observou que o numerador, ou seja, o número de cima, tá, de uma fração,
foi multiplicado pelo numerador da outra fração, né? E o denominador, que é o número de baixo, foi multiplicado pelo denominador de outra. Em palavras simples, quando você faz multiplicação de frações, é o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. E o resultado é uma fração nova com essas multiplicações, como a gente viu aqui nos exemplos. Ok? Muito bem. E a divisão de frações? Ah, professor, já sei, já sei. Divisão de frações é só fazer o de cima dividido pelo de cima e o de baixo dividido pelo de baixo. Não, meu querido, minha querida, não faça isso. Não vai dar certo. Se você pegar e dividir o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo, não vai dar certo. Isso funciona se você multiplicar só. Para dividir não funciona, tá? Até porque, olha esse exemplo aqui, ó, 2 dividido por menos 3. Já vai dar um número decimal. Então, calma lá, vamos devagar, tá? Vamos ler aqui. Já entendemos como se faz uma multiplicação de frações, certo? É bem simples. Agora, nós vamos utilizar a ideia de operação inversa para entender como se faz a divisões de frações. Então eu pergunto para vocês, qual que é a operação inversa da divisão? A multiplicação, né? A multiplicação é a operação inversa da divisão. Quando a gente fala inversa, tá? Quando a gente fala inversa, é importante essa palavra inversa porque também a gente aprende no sexto ano que existem frações inversas. Por exemplo, se eu tenho aqui a fração 2 terços, qual que é a fração inversa da fração 2 terços? É 3 meios. É só você inverter. O número que estava embaixo foi para cima e o número que estava em cima foi para baixo. Se eu tenho a fração, por exemplo, 5 quartos, a fração inversa de 5 quartos é 4 quintos. Basicamente é isso. A gente usa o conceito de operação inversa para lembrar de fração inversa. Então, o que você vai fazer com isso aqui? Então, para fazer divisões de frações, basta que invertamos a segunda fração, transformando em uma conta de multiplicação. Então, olha só, eu tenho esta fração aqui dividida por esta outra fração. Meu Deus, como é que eu vou fazer? Faz o seguinte, a primeira fração você deixa ela quietinha, ó. Deixa ela quietinha. A segunda fração, você pega ela e inverte. Pega ela e inverte. E se você inverteu a segunda fração, você vai inverter a conta. Era divisão, virou uma multiplicação. Qual que é a inversa da divisão? É uma multiplicação. Então, basicamente, o que você tem que fazer? Você mantém a primeira fração do jeito que ela está, inverte a segunda fração, e faz uma multiplicação de frações. Olha aqui, vamos ver como é que vai dar isso aqui. Quanto é que é 2 vezes 5? Dá 10. Quanto é que é menos 3 vezes menos 3? Vai dar mais 9. Né? Tem um errinho de digitação aqui. Depois eu vou arrumar no material. Tá? Então, o resultado vai ficar 10 nonos. Né? Muito bem. Continuando então. Mesma coisa aqui, ó. Menos 4 sobre menos 5, dividido por menos 5 sobre menos 6. Eu mantive a primeira fração igual, inverti a segunda e multipliquei de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo. Lembrando, essa fala de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo, só pode fazer multiplicação. Então você tem que transformar em uma multiplicação primeiro para você fazer o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Tranquilo, gente? E assim por diante. E os outros exemplos nós temos aqui. Vamos lá. Observe que a divisão de frações é diferente. Não se pode fazer o de cima dividido pelo de cima e o de baixo dividido pelo de baixo sem antes transformar em uma multiplicação de frações.
Se você fizer o de cima dividido pelo de cima e o de baixo dividido pelo de baixo, vai estar errado. As contas não fecharão. Então, lembre sempre. Divisão de frações transforma numa multiplicação de frações. Divisão de frações transforma numa multiplicação de frações. Divisão de frações transforma numa multiplicação de frações. Agora, se já estiver uma multiplicação de frações, é claro que você não precisa transformar em nada. Se já estiver multiplicação de frações, é só fazer as contas e acabou. Tranquilo, gente? Então vamos lá, continuando aqui então. Professor Fausto, é verdade que toda divisão de frações pode ser transformada em uma multiplicação de frações? Sim, é isso mesmo. E é assim que nós fazemos as divisões de frações quase sempre. Inclusive, é possível provar que dá certo isso. Tá? Você pode pegar qualquer divisão de frações e fazer. Eu dei um exemplo aqui, ó. Por exemplo, você pode até, para fazer rápido, você pode até fazer isso na calculadora. Por exemplo, ó, se eu tenho a divisão 1/4 dividido por 3/8, tá? O resultado dessa divisão vai dar 8/12 no final ali, tá? E aí você vai ver, tá? O 1/4, se você pegar o 1 e dividir por 4, vai dar 0,25. Se você pegar o 3 e dividir por 8, vai dar 0,375, tá? E se você pegar o 0,25 dividido por 0,375, o resultado vai ser igual a 0,666, que é a mesma coisa que você pegar o 8 e dividir por 12. Então, estas frações aqui, elas cumprem, né? Isso aqui é o 0,25, isso aqui é o 0,375, e isso aqui é o 0,666. 1/4 dividido por 3/8 dá 8/12. 0,25 dividido por 0,375 dá 0,666 infinito, ok? E essa fração vermelha aqui, professor? Simplificação de frações, né, gente? A gente tem que sempre simplificar. Nos exemplos de cima eu não falei de simplificação de frações, porque ia ser uma coisa a mais, não quero confundir. Mas sempre que for possível, simplificar as frações, ok? Isso também é matéria do sexto ano, tá? Muito bem. Agora é com você. Exercícios. Copie os enunciados no caderno e responda as questões. E assim por diante, da mesma maneira que sempre estivemos fazendo. Número 1. O que preciso fazer para multiplicar duas frações? Explica mais ou menos como é que funciona a multiplicação de frações. Explica com as suas palavras. Tá? Explica da sua maneira de explicar, como se você não tivesse o texto ali, como se você estivesse ensinando um colega. Tá? É isso que eu quero que vocês façam. Número 2. Para dividir duas frações, eu posso dividir o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo? Eu posso fazer isso? Sim ou não e por quê? Tá? Diga ali. Número 3. Então, o que eu preciso fazer primeiro para dividir duas frações? Então, antes de eu terminar a conta de divisão de frações, o que eu preciso fazer primeiro? O que eu preciso fazer para chegar no final da conta? O que eu preciso fazer para conseguir chegar num resultado, né? Número 4. Simplifique as frações abaixo ou o máximo que der. E aqui está escrito, ó, simplificação de frações vocês viram no sexto ano. Caso não se lembre, perceba que é só encontrar um número que possa dividir o numerador e o denominador ao mesmo tempo. Tá? Aqui era para estar escrito denominador. Ok? Muito bem. Por exemplo, aqui, ó, simplificar a fração 6/24. Tá? Vou fazer aqui do lado. 6/24. Vamos simplificar essa fração. Eu sei que dá para dividir por 2 em cima, dá para dividir por 2 embaixo. 6 dividido por 2 fica quanto? Fica 3. E 24 dividido por 2 fica 12. Terminou a simplificação? Não. Eu sei que dá para dividir por 3 em cima e dá para dividir por 3 embaixo. Vai ficar 1/4, né?
Aí você pergunta, tem algum número que dá para dividir por cima aqui e por baixo aqui? Não tem mais. O 1 não vale, tá? O número 1 não vale, porque você não vai alterar nada, né? Se você dividir por 1, vai ficar 1/4 do mesmo jeito. E fora o 1, não tem nenhum outro número que você possa dividir. Então acabou a simplificação. Tá? Deixa eu fazer um outro exemplo aqui rapidinho. Tá? Por exemplo, a fração 4/8. Tá? 4/8. Eu sei que dá para dividir por 2 em cima e por 2 embaixo. Muito bem. Vai ficar 2/4. Terminou? Não terminou. Eu sei que ainda dá para dividir por 2 em cima e por 2 embaixo. 2 dividido por 2 dá 1. 4 dividido por 2 dá 2. Agora não tem mais nada que eu possa dividir. Aí acabou a simplificação, ok? É isso que eu quero fazer, que eu quero que vocês façam na número 4, porque isso ajuda a lembrar, né? E as contas que vocês fizerem daqui para frente, tá? Eu quero os resultados simplificados, ok, pessoal? Vamos lá então. Efetue as seguintes multiplicações de frações, letra A, letra B, letra C, letra D, e efetue as seguintes divisões de frações usando o que a gente viu lá em cima, né? Letra A, letra B, letra C e letra D. Tranquilo, gente? Muito bem. Lembrando que podem ter números negativos e números positivos, ok? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.